sincero. Você já reparou que os veículos eletrificados, de modo geral, sejam eles híbridos ou 100% elétricos, desvalorizam bem mais modelos tradicionais a combustão? Hoje eu quero te mostrar, com todo esse trabalho que eu já desenvolvo aqui no meu canal, dados, gráficos, FIPs e uma série de outras informações para te ajudar a entender tudo sobre esta mobilidade, os principais motivos que, a meu ver, são fundamentais e que explicam, de fato, estes fatores e esta queda brusca que existe aqui no nosso país. Por isso, se você pensa em comprar um veículo eletrificado aqui no Brasil, com as empresas que já estão há mais tempo, aquelas que chegam recentemente, este vídeo com certeza vai abrir os seus olhos. Você quer comprar um veículo eletrificado, seja novo ou seminovo, e não sabe se precisa de um híbrido plug-in, um híbrido heavy ou até mesmo 100% elétrico? E com a minha consultoria profissional eu posso te ajudar a entender tudo sobre manuais, garantias, pós-venda, piores e melhores modelos, as grandes furadas do mercado automotivo e fazer uma análise completa do seu perfil. Por isso agora, na descrição desse vídeo e no comentário fixado tem um link onde você falará diretamente comigo no meu WhatsApp e por lá eu te passo informações, valores e tudo o que você precisa saber agora mesmo. Me procura que eu te explico melhor. O primeiro motivo que eu considero fundamental é o preço elevado. Não são poucos os modelos e as marcas que estão há mais tempo, no caso do GWM e primeiramente a BYD, são os ervezeiras nesta prática que joga o veículo lá com preço lá no alto, pode ir na sala, vamos verificar qual o comportamento aí dos consumidores, eles pensam, não pensam, se compram ou não, e deixemos os tais emocionados fazerem aí o serviço, entre aspas, sujo. E quando o projeto, a precificação que eu falo e trago aqui diversos modelos para vocês, posso dar aqui exemplos aos montes, todos os modelos, não tem exceção, nem mesmo na GWM, tanto nos híbridos, nos elétricos, as marcas fazem esse primeiro movimento para te fisgar com algumas tecnologias, com mimos e outros atrativos. Quando verificam que as vendas estão lá embaixo, o que elas tradicionalmente fazem, jogam o preço também lá em queda. E justamente é o que acontece na prática. E aí depois você não adianta reclamar. Eu aqui no meu canal tenho falado isso sobre diversas vezes, como as empresas chinesas trabalham, qual é o olhar e o foco, e para elas o número e a desovagem, o desencalhamento desses modelos é o principal, já que a sua produção local, com subsídios, com outros benefícios estatais, permite que a marca consiga trabalhar aí estas variações e graduações no preço. Hoje, desde os seus lançamentos, a marca continua a trazer tanto atualizações de algum desses modelos, tanto BYD, GWM e outras que aqui chegam, e pouco tempo depois, aquele que comprou por 30, 40, 50 ou até 100 mil reais a mais, fica com este grande prejuízo. Portanto, e por isso, não só o mercado, como também o entorno dessa disputa e desse interesse desses próximos clientes em outro tipo de modelo e desta mobilidade, vai sofrer sim com as consequências da precificação e do preço elevado. Sim, os preços dos veículos chineses ainda são muito elevados. Segundo ponto que eu considero fundamental e que você deveria também entender desse processo para não fazer como grande parte ainda faz. Joga o dinheiro nas economias, dos investimentos, tudo aquilo que acumulou às vezes durante uma vida para comprar e ter um bem, como é um veículo. E a tecnologia em rápida evolução, os benefícios, mas também cobram um preço muito alto. E é justamente por conta de uma característica de alto volume de expansão e produção em larga escala, como é o caso das marcas chinesas e que muitas delas devem desaparecer ao longo do tempo por conta da produção versus demanda e que haverá um grande conflito. Certamente, o que eu tenho mostrado aqui para vocês é que passam-se 6 meses e as marcas, especialmente essas, por conta de uma mudança também nos seus países de origem, acabam por
modificar os produtos, melhorar. E aí o ponto 1 desse tema de hoje liga-se com esse ponto 2, porque você poderia ter tido mais calma, mais pé no chão, feito um entendimento racional de toda a situação, porque conteúdo está aqui, eu trago para vocês o tempo todo, e aí você já sabe, os emocionados não serão exaltados. E nesse sentido, você se beneficiaria, né, se esperasse 6 meses a 1 ano para pegar um veículo mais completo, em grande parte, ou na maioria dos casos, mais barato que a versão anterior, que aqueles que apostaram totalmente pelada. Não só isso, não só equipamentos, mas também e principalmente autonomia. E até, se fosse o caso, você poderia comprar esse mesmo veículo na versão anterior com um preço ainda mais baixo, o que mostra que a pressa nunca vai ser sua melhor conselheira. Outro 3 que eu também acho que é fundamental e que atualmente tem dado aí uma estagnada é a incerteza que muitos desses consumidores possuem em relação às baterias. Sim, existe ainda um grande pântano aí, um solo bastante lamacento, informações não são divulgadas, onde os projetos não são abertos, muitas dúvidas em relação a ciclos, questões de perda de capacidade que todas as marcas colocam em seus manuais, e eu trago isso o tempo todo, né, de 30% a 40% durante o período de uso e garantia dos modelos. A falta de reparabilidade, né, que é o caso das baterias atuais, tanto da GWM ou de BYD, onde você não consegue fazer manutenções, troca de lâminas ou células, ou seja, ali é para o uso de uma só vez. Se a bateria der problema em uma das lâminas, em um dos módulos, você não terá como abrir, fazer manutenção, e também a própria marca se protege em não permitir que qualquer pessoa faça intervenções. E isto tem uma estratégia, já que é ela quem produz, controla, e que você, se um dia der problema nas baterias de veículos, por exemplo, da BYD, você ficará estritamente e obrigado, mesmo que faça a troca por um modelo aí de desmanche ou uma bateria seminova, na própria concessionária, na própria marca, pois é ela quem possui todos os scanners, todo o controle e também dará ou não a possibilidade de fazer essa modificação, o que em vários casos você será obrigado a comprar uma bateria com a própria marca. Pois do contrário, se usar uma bateria avariada ou de origem duvidosa, você pode impactar em outros processos dentro do carro, não só de desempenho, autonomia, mas principalmente de segurança. Além disso, a incerteza de o que acontecerá após aí o fim do ciclo. Sistemas off-grid, não temos homologação, em breve, provavelmente, buscando mais um cascalho, o nosso amado governo poderá também pensar aí em estratégias para proteger você de problemas e incluir a mais algumas taxinhas do amor. Vemos aí grandes e generosas gambiarras de gente que acha que é simplesmente comprar uma bateria no ferro velho, no Mercado Livre ou em qualquer outro meio e fazer a instalação que está resolvido o seu problema. O sistema não evoluiu de tal forma, já que o lítio em abundância aí como matéria-prima ainda permanecerá aqui talvez por 100, 200 ou 300 anos. E a equação entre a produção, tamanho, alcance continuará, pelo menos para nós mortais, dentro de um limite entre o valor do veículo e a capacidade que as pessoas, né, pelo menos numa produção maior, possam suprir a compra desses modelos. O quarto ponto que eu acho fundamental é em relação à limitação da infraestrutura. Enquanto países tentam equacionar esta conta em relação a melhores condições de infraestrutura, velocidade, altíssima potência, ainda, assim como o ponto anterior das baterias, existe uma limitação, a degradação e a falta de pontos, e ao falarmos aqui do nosso país, ela é pública notória. Dificuldade, homologações, leis, burocracia, custo elevado, problemas, vandalismo,
licenças ambientais e uma série de outras circunstâncias impedem e vão impedir por muito tempo que a nossa rede suporte uma melhoria ou uma expansão significativa do nosso sistema de recarga para modelos eletrificados de modo geral. São pouquíssimos os pontos de altíssima velocidade e são frequentes os problemas que limitam a experiência, que prejudicam a evolução e que fazem você, além de perder tempo, ainda gastar um bom dinheiro nessas unidades que não têm a menor condição de estarem onde estão. Quinto ponto, a baixa liquidez na revenda do mercado de usados. Uma estratégia errada das marcas chinesas que aqui querem conquistar espaço é pensar apenas na venda e não se preocuparem com a revenda dos seus próprios modelos. E dia após dia, que mês após mês, aqui eu mostro a enorme desvalorização desses modelos. E é por isso que eu também sempre recomendo a compra deles de forma usada e com as marcas que possuem as melhores garantias, justamente para você otimizar recursos, não desperdiçá-los. Os veículos chineses, de modo geral, e eletrificados de qualquer marca, desvalorizam muito mais os veículos a combustão tradicional, por esses pontos que eu já citei, pelas incertezas que somam-se a todas essas questões que levam os próximos proprietários a terem ainda mais dúvidas e a investir o seu dinheiro, né? Se veículo nenhum não traz rendimentos no seu aplicativo do banco, ele te tira e não é pouco. E aí, na hora da revenda, quem vai comprar o seu carro? Dificilmente um particular vai querer arriscar em um veículo que pode ter perdido a capacidade de carga da sua bateria ou a interferência, né, dos modos de condução, baixa garantia e toda a tecnologia embarcada, sabemos, não é nada simples assim de visualizarmos, especialmente no médio e longo prazo, quem fará as manutenções desse veículo. E é por isso que nem mesmo as marcas possuem um planejamento ou um plano de recompra. Existem os planos aí padrão, mas que não atingem satisfatoriamente na hora de você, que gosta dessa ou daquela marca, fazer a sua troca. E muito menos aí nos revendedores profissionais de rua, que vão pagar ainda mais baixo. E, portanto, se você almeja economia, se você planeja um determinado valor no médio e longo prazo com o seu veículo, ao entender que poderia ter satisfatoriamente uma economia, especialmente de combustível, você pode empatar no mínimo e perder muito mais do que você projetava, justamente porque você ficará sem garantia, sem manutenção, estender o uso do modelo e não tem ninguém para ficar com ele. E o último ponto, a questão do mundo, a modificação geopolítica, né? Essas guerras comerciais e também, né, o que aconteceu nos últimos tempos, principalmente nos países mais desenvolvidos, que são os incentivos. Os subsídios começam a cair, o excesso de produção, a falta de consumo também, que originalmente está focado no país asiático lá na China, e esses países também que começam e já cancelaram qualquer subsídio que lá atrás, por um projeto mundial de redução das emissões, de eletrificação total dessas frotas, e já não é mais a realidade. Queda nas vendas, modificação das plantas, modificação dos projetos e um problema gigantesco à vista. Eu já mostrei aqui para vocês diversos veículos e continuarei sempre, especialmente no começo de cada mês, quando modificam as FIPs, os gráficos, valores, as quedas, os percentuais e as possibilidades e estratégias para você usar o seu dinheiro da melhor forma, para você ter esse ou qualquer outro modelo eletrificado. E todos esses fatores que eu citei a você, a precificação errada, a tecnologia que modifica rapidamente, medo das baterias, a infraestrutura limitada, a baixa procura e também a insegurança das políticas governamentais no Brasil e no mundo, são alguns dos elementos que eu trouxe para você para fazermos aqui uma discussão
em alto nível? E agora eu quero saber de você. O que você espera aí para os próximos anos? Confiança ou perspectivas de crescimento? Vai apostar todas as suas fichas? Vai tirar o dinheiro da sua rica e suada poupança para colocar em modelos que perdem muito? Qual é a sua estratégia? Diga aqui nos comentários. Você sabe que eu tenho uma consultoria profissional para te ajudar a entender tudo sobre essa mobilidade, desde pós-venda, pegadinhas, manutenção, melhores modelos e também um apoio na compra de veículos eletrificados, especialmente também os usados, para você poupar um bom dinheiro. Aqui na descrição do vídeo tem um link, tem os meus contatos para você falar comigo para te passar mais informações. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixem o seu like. Um forte abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.